1 João capítulo 3. Versículo 11 até o 24. Amém, igreja? Meus amados, não vou fazer o resumo igual eu fiz a semana passada, de todas as mensagens que foram pregadas até aqui. Os próximos pregadores farão este resumo, que é muito importante quando a gente pega uma carta para estudar e para trazermos mensagens expositivas. Mas o quadro geral, vou dar o quadro geral, meus amados irmãos. A igreja teve aquele primeiro momento de expansão, de conversão. E a igreja teve vários inimigos ao longo do caminho. Inimigos que vinham de fora, os judeus e os romanos. Essa carta foi escrita, provavelmente Paulo foi, na época que essa carta foi escrita, 1 João, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Porque Nero colocou a culpa nos cristãos, colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos do incêndio que ocorreu lá em Roma. E muitos cristãos foram mortos. E a igreja sempre soube que Jesus avisou, e a história de Israel também prova que o povo de Deus teria inimigos e sofreria perseguições e tal. Mas o Espírito Santo começou a avisar os apóstolos que os inimigos da igreja surgiriam no meio dela. E os irmãos viram que seitas surgiram no meio da igreja, distorções da pessoa de Cristo. Isso é muito importante, igreja, meus amados irmãos. O desafio da igreja é estudar a palavra e entender o que os apóstolos ensinaram. Hoje temos 2000 anos de cristianismo e tirar toda a bagunça que surgiu ao longo do caminho. Toda a distorção, todas as ideias erradas que vão contra as escrituras e tirar e ficar com isso aqui. Amém, igreja? E na presença dos apóstolos, ainda com os apóstolos vivos, surgiram esses caras. E algumas igrejas, esses caras eram mais aceitos pela igreja do que os próprios apóstolos. Lê lá 2 aos Coríntios, Gálatas, Hebreus, né? Os apóstolos tendo que apertar o discurso, apertar os parafusos para que a igreja permanecesse na fé, na doutrina correta. E surgiram os gnósticos, o gnosticismo, o docetismo começou a surgir naquela época. Mais uma vez, o gnosticismo, né, afirmava que a salvação era por conhecimento, aquela coisa, que os docéticos afirmavam que Jesus não veio em carne, coisa nenhuma, que era um holograma, ou outros afirmavam que tinha um homem Jesus, mas o Espírito de Cristo desceu sobre o homem Jesus no batismo, e deixou antes da crucificação. Várias bagunças surgiram, e isso, meu querido, dá problema. Você mexer na pessoa e obra de Cristo dá problema na vida prática cristã, na santidade, na santificação. E nós vimos isso ao longo dessas mensagens aqui. E uma bagunça que essas heresias, esses hereges, que saíram da igreja, João já falou isso, né? Anteriormente falou, saíram dos nossos porque não eram dos nossos.
Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Mas não saíram sem antes deixar confusão, de deixar questionamentos. E um dos questionamentos que surgiu é o seguinte: será que eu sou salvo? Porque outro plano de salvação foi apresentado. Por exemplo, os espíritas acreditam em Cristo, sabia disso? Eles falam bem de Jesus, mas é um outro plano de salvação. Jesus é o Espírito iluminado. Ele veio para dar exemplo. A salvação é pelas obras. Você tem que se comportar bem e aí você vai se aprimorando até se tornar em luz. Né? Existem distorções hoje como que existiam antigamente. E é isso que eu quero dizer para os irmãos. E diante de um sistema doutrinário novo, e a igreja começa a ouvir essas coisas, gera confusão e gera dúvidas. E é isso que o apóstolo João vai trabalhar nessa parte. Como podemos ter certeza de que somos salvos? A gente costuma falar, né? Aquele versículo que Paulo escreveu. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Mas o que é isso? O que é isso na prática, né? É modinha no meio do cristão, o pessoal está falando, eu sinto isso, eu estou sentindo aquilo assado. Meu querido, sentimento é uma confusão, e não é parâmetro real. A gente vai ver aqui que sentimento não é parâmetro real, juiz seguro, para dizer se estamos certos ou errados, se estamos bem, se estamos mal. Aquilo que você sente não significa nada. Tá? Essa é a verdade. João vai falar disso aqui nessa carta, nessa parte aqui. E a gente vai aprender e tirar essas mazelas do nosso meio. Amém, igreja? O que importa é a verdade. Né? E a verdade está nas Escrituras. E vamos ver o que as Escrituras nos ensinam. Vamos ler. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo que pedimos, porque obedecemos os teus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Glória a Deus, igreja. Vamos orar pedindo auxílio ao Espírito Santo, amém? Ô Pai Santo, nos humilhamos diante do Senhor mais uma vez, porque sabemos que o Senhor é a verdade, a justiça. Meu Deus, e nós, meu Deus, somos convenientes e injustos por natureza. Somos incapazes, meu Deus, de entender e aplicar a Tua palavra sem o Teu Santo Espírito. Nos ajude neste momento, Pai. Nos ajude a entender, que o Senhor me ajude a pregar, que o Senhor ajude meu irmão a entender, e ajude, meu Deus, a todos nós a praticar a Tua palavra.
no nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, porque somos dependentes de Ti, não podemos nada sem o Senhor. Esteja conosco neste momento. No nome de Jesus, amém. Versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Por que que João diz isso aqui? Como ele começou a carta, afirmando a sua autoridade apostólica, e depois que veio as novidades através dos falsos mestres, aí João fala o seguinte: olha, voltem lá para o princípio, para aquilo que eu ensinei para vocês, para o Evangelho. Até este momento João já explicou que somos pecadores, que somos dependentes da graça de Deus para a salvação, que devemos viver uma vida de santificação, que só Jesus Cristo salva, que é o sangue dele que paga pelos nossos pecados. Ele já explicou isso, porque ele pregou desde o início. O Evangelho é simples, meus amados. O Evangelho é muito simples, e é tão simples que a gente complica. Aliás, o homem complica tudo. O Evangelho fala do Deus Criador que é santo, que criou homens, os pecadores, éramos justos por natureza, né, por originalidade, desculpa. Criou Adão de maneira justa, né, Adão justo, se desviou dos seus pecados, se desviou do caminho do Senhor, pecou, e aí, agora estamos cópias de Adão, pecadores. Dependemos de um Salvador, Cristo Jesus, amém, igreja? Cristo Jesus. E quando recebemos Cristo Jesus como Salvador, também recebemos Ele como Senhor. É isso que declaramos no batismo. Quem é batizado aqui? Né? Quando você batizou, meu querido, o batismo é a declaração de que você é incapaz de se salvar, e que Jesus Cristo te salvou lá na cruz do Calvário, e que também você está recebendo Ele como Senhor da sua vida. É aquela coisa, já não mais vivo eu, mas o quê? Cristo vive em mim. Você declara isso no batismo. E também na hora da ceia. No momento da ceia, lembramos de todas essas coisas. Lembramos da santidade de Deus, dos nossos pecados, do sacrifício de Jesus. Lembramos da santificação. Lembramos que Ele voltará para julgar. E que graças ao sangue dEle seremos salvos. Amém, igreja? E anunciamos isso até que Ele venha. Fazemos isso, podemos praticar todo dia, todo domingo. Aqui a gente faz uma vez por mês, por logística apenas. Podemos fazer todo domingo, quer dizer, se a igreja decidir. Para trazer à memória as verdades fundamentais da nossa fé. E uma das verdades fundamentais da nossa fé é que, além de receber Ele como Salvador, recebemos Ele como Senhor. Por isso que Ele fala: desde o princípio eu ensinei para vocês, Ele mandou que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Glória a Deus, igreja. Nada de novo. A questão que surgiu, esses hereges, a ponto de alguns falarem que a matéria é tão ruim, Jesus Cristo não veio em carne, e você não precisa ajudar o outro também, que está passando por necessidade, você pode pegar, com o seu corpo você pode pecar à vontade, o que importa é o seu interior, essas coisas, esse papo furado. Desde o princípio. Aí João volta a fita. Não, vou voltar lá no início. Amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Não sei se foi de propósito. João cita Caim aqui. Caim, meu querido, é o primeiro religioso que temos registro. Não, pastor, foi Adão. Não, Adão caiu. Religioso, no sentido pejorativo da palavra, que a gente usa, é aquele que tem o discurso, mas não tem vida. Entendeu? E o que aconteceu? Caim vinha se comportando mal, não sabemos o que ele estava fazendo. João fala aqui, as suas obras eram más.
Ele não está falando do assassinato, ele está falando da vida de Caim. Uma vida de maldade. E aí ele quis cultuar a Deus. Abel ofereceu um culto ao Senhor, porque desde o início o homem aprendeu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um animal inocente deve morrer simbolizando a vinda do Cristo, a vinda do Messias, que derramaria o seu sangue. Né? E Caim também trouxe o seu culto lá. E parece que o culto dele também não era legal, não. Era um trem meio esquisito. Mas ele queria a aceitação de Deus. Ele queria que Deus o aceitasse. Olha aqui, olha. Né? Estou fazendo culto ao Senhor. E Deus se agradou da oferta de Caim, de Abel, e rejeitou Caim. Caim caiu o semblante. Né? Aí Deus vai lá e bate papo com Caim. Né? Se você se comportar bem, você será aceito. Por que você está triste? Se comporte bem, você vai ser aceito. Né? Meus amados irmãos, a verdade é o seguinte, existem situações, meu querido, que pode ir até o próprio Deus. O resultado vai ser endurecimento e mais ódio, raiva. Porque o ser humano é orgulhoso. Olha só a coragem, a ousadia de Adão diante de Deus, quando Deus pede satisfações para ele. O que você fez, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Né? E o ser humano, meu querido, se acostuma, tá? O ser humano se acostuma. Tá bom? Às vezes a gente pensa, nossa, se o apóstolo Paulo tivesse aqui hoje, aparecesse hoje, acabaria com um montão de confusão que existe na igreja hoje. Meu querido, o ser humano se acostuma, e quem é mau vai ser mau. E quem é das trevas vai ser das trevas. Pode ser o próprio Deus conversando com ele. Você acha que Caim se arrependeu, ouviu Deus? Não, meu querido. Foi lá e matou o seu irmão. Foi lá e matou o seu irmão, meu querido. Caim, o primeiro religioso, o primeiro que queria cultuar a Deus à sua maneira, e queria que Deus o aceitasse. Deus não aceita não, meu querido. Deus é a verdade e é o fogo consumidor. Glória a Deus, igreja. Não tem dessa com Deus não, meu querido irmão. Existe algo que é maior do que eu e você. A verdade. Deus é a verdade. Ele não vai abrir mão de si mesmo para atender os nossos caprichos e as nossas pirracinhas. Tá? E Caim foi rejeitado. O ódio dele aumentou e matou Abel. Por que ele matou Abel? Porque sempre foi assim, meus amados. Jesus Cristo, vamos pegar as vezes que Abel é citado na Bíblia, Abel é citado por Jesus. E Abel é citado por Jesus como o primeiro justo que foi morto por causa da sua justiça. Deus olha para aquela geração lá, aquela geração que chorava nos túmulos dos profetas, e os profetas foram perseguidos por causa da verdade. Leia o Antigo Testamento. Aí os fariseus, os saduceus falaram, se a gente tivesse vivo, não faria isso. Aí Jesus fala, o sangue de todos os profetas vão ser exigidos dessa geração agora. Desde Abel, o justo, até Zacarias, que foi morto no templo. A coisa é grave, meu irmão. A coisa é grave. E eu não sei se é de propósito, se João está fazendo um paralelo entre Caim e estes que deixaram a igreja, porque algo acontecia, meus amados, e acontecia muito no passado. A pessoa começava a frequentar a igreja lá na época dos apóstolos. Ela vinha com suas mazelas e queria ser aceita do jeito que ela era. Quando ela era chamada na regulagem, não, se arrependa disso aí, né? O orgulho aumentava.
saía da igreja e entregava aos irmãos o local de culto para os irmãos serem mortos. Você sabia disso, meu querido? Está na história da igreja. Começou aqui, ó, na época de João. Era muito comum falsos crentes se intrometerem no meio do povo e entregarem o povo para Roma, para o imperador, para os cristãos serem mortos. Então, muito provavelmente, João está falando dessa situação aqui. Além de falar da questão da falta de amor no dia a dia, ele está falando que esses que deixaram a igreja são os Caim. E existe muito Caim nos dias de hoje, meu querido. Né? Existe muitos, e era comum, meus amados, era mais comum que você pensa. Não era uma coisa assim, esporádica, não. Direto e reto, a igreja os irmãos faziam os cultos secretos, e a igreja era denunciada por pessoas que eram disciplinadas e não aceitavam a disciplina, ou de pessoas que simplesmente se intrometiam para entregar o povo de Deus. E a igreja desenvolveu códigos de comunicação para sobreviver no meio da perseguição. Era ferrenha, meu querido, era terrível. E por que o matou? Porque suas obras eram más, meu querido. Um abismo chama outro abismo, né? Como diz lá o salmista, olhando para a geografia, indo para a Babilônia, né? É isso mesmo, uma coisa ruim chama coisa ruim. Entendeu, meu irmão? Com certeza, no mínimo, meu querido, no coração de Caim, tinha inveja, tinha ciúme, e tinha todas essas porcarias que a autoajuda fala para você. Necessidade de aceitação, carência, Era cheio dessas mazelas que é do homem caído, que a gente acha que a gente tem que alimentar. Com certeza, orgulho, inveja, necessidade de aceitação, essas porcarias aí. E aí, no versículo 13, ele fala o seguinte: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Não é novidade. Não é novidade, não. É desde Caim que acontece isso. Caim, o primeiro que odiou o seu irmão, a presença de Abel ali, meu querido irmão, era um incômodo constante para Caim. Deus o aceitou e não me aceitou a mim. Deus aceitou ele, mas não está aceitando a mim. E isto, meu querido, incomodava Caim a ponto de matar. E é assim que acontece com o mundo hoje, é assim que aconteceu com João Batista. Só não mataram João Batista porque o povo gostava de João Batista. E várias vezes procuraram matar Jesus e Jesus escapava, porque João Batista ficava lá no deserto, Jesus ia lá no meio do templo e confrontava a coisa toda. E Jesus denunciava as obras más, e Jesus falava: vocês são do diabo. Eu não sou do diabo, não. Vocês são do diabo porque vocês querem me matar. Eu estou denunciando as suas obras más, e vocês querem me matar. Vai ser pedido o sangue de Abel até Zacarias a esta geração. Paulo fala em Romanos capítulo 1, que o ser humano rejeita a verdade de Deus, inventa a sua própria verdade, se torna louco e trilha o seu caminho da perversão. E ele diz no capítulo 2, que os homens, os gentios, conhecem a lei, conhecem os mandamentos, porque a consciência deles os acusa e os defendem, diante de cada coisa errada que eles fazem. Meus amados irmãos, e diante da igreja, se a igreja se comportar bem, se a igreja ficar calada, apenas se comportar bem, meu querido, você sabe muito bem disso aí. Você que está se comportando bem no meio da sua família, lá no seu trabalho, você sabe o que vai aparecer contra você no mínimo. O mundo, meu querido,
vai ficar incomodado com a sua presença. Não que sejamos perfeitos, mas como que é a vida do cristão, meu querido irmão? A gente tem que falar isso para que algum visitante, alguém que está conhecendo o Evangelho, não pense que a gente é arrogante. A vida do cristão, verdadeiro cristão, é o seguinte: o que se passa na cabeça dele? Eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, Deus é santo, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu vou obedecer ao meu Senhor. Isso aqui é ruim, Jesus Cristo morreu por esse pecado, eu não vou praticar. E aí ele começa a se esforçar, a obedecer, e também quer ensinar aos outros, vamos servir a Deus. Este é o verdadeiro cristão. Ele não fala que é perfeito, mas ele é perfeitamente perdoado através de Cristo Jesus, amém, igreja? E se esforça, senso de seriedade, ele valoriza o sangue de Cristo derramado. E não precisa nem de arrogância, meu querido. Você levando a vida simples, com essa mentalidade simples, esse comportamento simples, você vai incomodar. Vai, meu querido, vai. Vai incomodar. Porque uma hora ou outra eles vão te chamar para participar das obras más. E você vai ter que fincar a estaca. Graças a Deus nós temos liberdade de expressão, liberdade de culto. Mas isso está em risco, meu querido irmão. E a perseguição vai aumentar, tá, meu irmão? Vai aumentar, tá bom? Hoje eu estava falando no almoço lá em casa, lá estava eu, o pastor Fabrício, minha família. Eu apanhei muito na escola por ser filho de crente. Nem era crente, mas era filho de crente e apanhei. Me batiam só por causa disso, na década de 80. Isto melhorou um pouquinho na década de 90, né? O pessoal aí gostando das músicas evangélicas, evangélicos indo no caldeirão do Hulk, participando de programações aí, ó, que legal. Melhorou um pouquinho, meus amados, mas a gente precisou se posicionar diante de algumas coisas. Porque cristão ia em programa de televisão e direto vinha perguntas: o que você acha dessa situação aqui? Aí o cristão tem que se posicionar. É pecado. Deus rejeita. Está acontecendo lá nos Estados Unidos, lá, uma perseguição lá para uma mulher, está no STF de lá, no Supremo Tribunal de lá. Porque ela não quis fazer um bolo de casamento, colocando lá um desenho de 2 homens. Né? E aí, se for você, no seu trabalho, o que você vai fazer? O mundo vai te amar ou vai te odiar? Hã? Pensa aí, meu querido irmão. O mundo vai te amar ou vai te odiar? Quando te chamarem para concordar com as obras. Porque, meus amados, nós passamos vários sinais de concordância. E tem muita gente de olho para verem os sinais, para verem as entrelinhas do nosso comportamento, das nossas palavras. Como que você vai se posicionar? O mundo tem te amado, meu querido irmão. Quem quiser viver piedosamente não vai agradar a homens, diz o apóstolo Paulo. Glória a Deus, igreja. Para os verdadeiros crentes, João fala, não se admirem se o mundo vos odeia. Foi sempre assim. Foi sempre assim. Mas nós, em contraste com o mundo, versículo 14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. João está lembrando a igreja dos ensinamentos do Sermão da Montanha. Meus amados irmãos, e o Sermão da Montanha, estou estudando o Sermão da Montanha de novo, é esmagador, meu querido irmão. Aquele sermão, aquelas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são esmagadoras. Ninguém fica de pé diante daquelas palavras. Ninguém vai ser arrogante. Uma pessoa que tem lucidez, que sabe enxergar a verdade, vai ser arrogante diante daquelas palavras. Jesus Cristo
olha para os seus discípulos e fala o seguinte: vocês acham que eu vim abolir a lei? Vim cumprir. Eu vim cumprir a lei. Não pense que eu vim abolir a lei, vim cumprir. Né? E ai de alguém se tirar um desses mandamentos que eu vou passar para vocês agora, porque se a justiça de vocês não ultrapassarem muito a dos fariseus, vocês não são do reino, compatíveis com o reino de Deus. E algo que Jesus fala, meu Deus do céu, Jesus esmaga toda a vaidade, e isso devia provocar um ódio danado naquelas pessoas que se achavam justas. Jesus elevou o pecado de olhar para uma mulher com desejo a nível de adultério, de odiar o irmão a nível de assassinato. E Jesus coloca o parâmetro, né, de Deus, porque Deus tem se comportado de uma maneira desde o início, meu querido irmão. Desde o início o Senhor tem sido longânimo e paciente e amoroso para com toda a humanidade. Quando você lê a Bíblia e vê que Deus mandou exterminar uma nação, Ele pessoalmente exterminou Sodoma e Gomorra, né? É porque a paciência dele acabou. Mas pode ter certeza, Deus foi muito paciente. Vida aqui, meus amados, já passamos da morte para a vida. Vida aqui é um estilo de vida. Não é só a vida eterna, viver muito tempo. Vida que João fala aqui é um estilo de vida. Saímos de um estilo de vida da morte e agora estamos no estilo de vida que é da vida. A vida de Deus, a vontade de Deus. Saímos da morte para a vida. E quem não ama, permanece na morte. Aí João vai colocar os parâmetros bem claros para a igreja. Porque você deve saber julgar quem é quem, julgar onde você está e qual situação você está. Né? Quem odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Quando convertemos, recebemos Jesus como Senhor também. Amém, igreja? E o Senhor mandou o quê? Fazer o quê com os inimigos? Hã? Não. Odiar? Descontar? Se vingar? Amar. Olha o parâmetro de Cristo, meu amado irmão. Tá? E irmãos aqui, não é só a irmandade cristã, não. Aqui é irmão segundo Adão. Nós somos irmãos, nós temos dois pais. Tá? Dois pais nós temos. Adão, né? E o Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus, igreja. E temos um irmão mais velho, todo-poderoso, que é Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Amém, igreja? Segundo Adão, somos todos irmãos. Você é irmão de todos aí fora. Nós chamamos aos outros de irmãos por causa da nossa filiação espiritual. Amém, igreja? Mas temos uma filiação carnal. Nosso corpo vem lá de Adão. Né? A minha cor vem do meu pai e da minha mãe. E se for voltar até o passado, veio lá de Adão, Noé e Adão. Somos irmãos. Então João está abrangendo aqui, não está falando só da igreja, amar os irmãos, mas amar o semelhante. Ele está lembrando aqui do Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, Jesus ensina: amamos até os nossos inimigos, porque o Pai Celestial ama os seus inimigos. Olha a chuva. Olha as colheitas. Você acha que o homem pode se gabar? Olha, eu plantei isso aqui, e o meu poder fez surgir isso aqui. Né? Grãos, frutos.
A gente guarda a sementinha, né? Você pode guardar a sementinha durante anos. Você guarda a semente. Aí você vai lá e pega a semente, vai lá e pega uma terra, coloca assim em cima, assim, afofa e coloca a aguinha. Né? Coloca a aguinha lá, aí você vai ver o poder de Deus, né? Glória a Deus, igreja. É o poder de Deus. E o que você acha que é isso, meu amado? É amor. Jesus Cristo falou que é amor. Porque Deus derrama suas chuvas, e chuva é sinal de mandar alimentos, Chuva é símbolo de prosperidade, amém, meus amados? No mundo antigo, sem chuva acabou, meu querido, a economia vai embora, tá? E Deus manda sua chuva sobre todos, sobre bons e maus, imitem o Pai Celestial, a nossa referência é o Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus, igreja. Ele é a nossa referência. Por isso nós amamos, nós sabemos que deixamos a forma mundana de pensar quando entramos na lógica de Deus, nos mandamentos do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse aos seus discípulos lá em João, a vida eterna é conhecer Deus, é conhecer os caminhos dEle, é conhecer a vontade dEle, é conhecer quem Ele é, e Ele é amoroso, paciente, longânimo, bondoso, poderoso, fiel, justo, verdadeiro. A gente já viu, né, este ano. Glória a Deus, igreja. Quem odeia o seu irmão é assassino, é aquilo que Jesus falou, o ódio, lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. O ódio vai ser agora assassinato. A justiça de vocês vai ser bem maior do que os fariseus, tá? Então, não odeie, porque o ódio agora é assassinato. Vamos para a parte 2. Na parte 2 vamos entender como que é o amor cristão. Versículo 16. Nisso conhecemos o que é o amor. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Dar a vida. O que João está querendo dizer? Se dedicar. Fazer aquilo que é necessário, não aquilo que o irmão quer. É diferente. Quem é pai sabe muito bem disso. Quem é pai, mãe aí sabe muito bem. Não é fazer os caprichos, e sim fazer aquilo que é necessário. Isto é amor. Tá bom, meu irmão? É muito importante falar isso aqui. Tá? Porque quando a gente entende o amor, que é fazer aquilo que o outro quer, a gente faz bagunça e pratica esse amor aí no mundo aí. Qual que é o amor aí no mundo aí? Como é que eles entendem que é o amor? Né? Eles distorcem até amar o próximo como a ti mesmo, eles distorcem o significado. Você sabe que amar o próximo como a ti mesmo é o resumo da lei? Primeiro foi dada a lei. Moisés deu a lei. E aí ele fala, ó, tudo isso significa amar o próximo como? Amar o próximo como a ti mesmo é o resumo da lei, não o contrário. Não é o tópico para depois vir a lei. A lei foi dada, isto aqui que foi dado, que foi apresentado para vocês, é amar o próximo como a ti mesmo. Só que tem um problema. Como é que o ser humano quer ser amado? Como que o ser humano quer ser amado? Eu dei um exemplo de manhã. Se você não gosta de ser chamado a atenção quando você está errado, o que você vai fazer para o seu irmão? Se você colocar essa regra na sua vida, vou amar o próximo como a ti mesmo, como a mim mesmo. Aí eu não gosto de ser chamado a atenção, então não vou chamar a atenção de ninguém, não. E assim as conveniências vão guiando a nossa vida, e o amor para o mundo agora é aceitação, é essas porcaria toda aí, é você aceitar a pessoa do jeito que ela é e ficar caladinho, e não falar que ela está errada, e não falar que ela está indo para o inferno. Fica caladinho e aceite. Isto é amor para eles. Tanto que a liberdade de expressão está em
estamos em risco, meu querido. Tem que tomar cuidado, meus amados irmãos. Aquilo que nós conquistamos com a reforma protestante, que é a liberdade de culto, nós não queremos obrigar ninguém a ser cristão. Amém, meus amados? Nem devemos. Aqui é pela fé, por convicção, pelo toque do Santo Espírito de Deus. Amém, igreja? Liberdade de consciência, nós pregamos isso, liberdade de consciência. Se a pessoa aí fora quer adorar o outro Deus lá, quer adorar até o diabo, deixa. Mas me deixe falar também que ele está errado. E isso está em risco. Está em risco. E falar que o outro está errado, porque Jesus Cristo vai voltar para julgar e condenar aqueles que permanecem nos pecados, é amor. Glória a Deus, igreja. Por isso que João falou, o novo mandamento eu vos dou, está lá no capítulo 2, né? Devemos amar como Ele nos, porque Jesus Cristo cumpriu a lei, Ele foi fiel à lei, cumpriu, e Ele é a referência de amor. E Ele deu a sua vida por nós. Como que Jesus Cristo viveu? Primeiro, Ele abriu mão da sua glória. Você tem noção do tamanho da humilhação que foi Jesus Cristo deixar a sua glória e se tornar homem? Você já parou a pensar sobre isso? Foi amor. Porque nenhum anjo, nenhum homem poderia salvar o homem. Para aguentar a ira de Deus, tem que ser Deus, meu querido irmão. Para aguentar o fogo consumidor, meu querido, tem que ser Deus. Nenhum anjo poderia fazer isso, nenhum homem. Mas o Deus homem, Jesus Cristo, se encarnou para fazer isso. Usou seu poder de forma humilde, sempre obediente ao Pai. Quando foi tentado, né, pelo Satanás, a satisfazer as vaidades humanas, não, somente a Deus darás culto. Aquela coisa toda, né, usou seu poder para abençoar as pessoas e principalmente pregou arrependimento. Arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Ensinou, corrigiu. E fez a sua obra final, que antes da fundação do mundo foi determinado para Ele morrer pelos nossos pecados. Morreu. O sangue foi derramado para aguentar a ira do Deus Pai Todo-Poderoso e nos salvar. Isto é amor. Amém, igreja? Está aí a referência. É assim que devemos amar. Levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Os discípulos só entenderam depois essa obra aí. Eles não entenderam de cara, não. Eles custaram entender a obra do Cristo, que era necessário que o Cristo padecesse e morresse, para que subisse e assentasse à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, no versículo 17, João vai falar algo, porque os ensinos dos hereges estavam atrapalhando a vida da igreja. Vocês se lembram que eles falavam mal da matéria, uma influência platônica, né? Depois você estuda a filosofia e vê o que o Platão falou sobre o mundo das ideias, o mundo físico, e isso ali teve início de pensamentos lá, né? Tanto que Paulo foi zombado lá na escola de Atenas, lá em Atenas, porque ele estava falando e o pessoal estava interessado, mas quando ele falou da ressurreição, o pessoal, não, que é isso? Matéria? Ele morreu e voltou para a matéria? Que é isso? Não queremos isso não. E diante disso, as pessoas pregavam lá, não é necessário ajudar os outros nas suas necessidades, não. Não é necessário, não. Com o corpo você pode pecar, contanto que o seu interior seja elevado, cheio de conhecimento. Você não precisa tratar o corpo, nem o seu corpo
com santidade, nem ajudar o próximo em suas necessidades, não. Meu querido, isto começou na época do apóstolo João. Mas aqui João também, ele está, de certa forma, falando o seguinte, olha, se vocês não fizerem nem o básico, se as pessoas, como que a pessoa que não faz nem o básico pode falar que nela está o amor de Deus? Versículo 17, se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em outras palavras, ele está falando, o cara que não faz nem o básico, porque a realidade é o seguinte, meu querido irmão, está nós dois com fome, eu tenho um prato de comida e você nenhum, o que eu tenho que fazer como cristão? Dividir. E se eu tiver vários pratos de comida, despensa cheia, e se eu não der nenhum pratinho, nem meio prato de comida para você, como que o amor de Deus pode estar na minha vida? Entendeu? É isso que João está falando aqui. O irmão que tem recursos dessa terra e vê o seu irmão padecer necessidade, estou falando para você dar dinheiro para cachaça não, viu meu irmão? Amém, meu irmão? Não é dinheiro para cachaça não. Você tem que saber julgar, porque a gente sabe. E hoje a gente está vivendo uma época que com R$3 você faz uma refeição melhor do que os ricos milionários faziam há 100 anos atrás. Só ir no restaurante popular. Diz que a coisa lá é uma beleza. Tá? Mas devemos tomar cuidado, porque a nossa inclinação carnal também fecha os nossos corações. E é uma característica do cristão ajudar o próximo em suas necessidades. Em suas o quê? Necessidades. Tá? Necessidades. Por isso, meus amados, como igreja de Deus, é uma vergonha para a igreja Batista Irmão se alguém aqui estiver passando fome. É uma vergonha para nós como igreja. Tá? É uma vergonha para nós como igreja se alguém dentre nós aqui, a luz for cortada, o irmão, de repente, apareceu uma emergência e tal, e desequilibrou a sua disciplina mensal de pagar as contas, e aí você não dá conta, e você vai lá e a sua luz é cortada, mas peraí, você não tem irmão em Cristo, não? Você não tem uma igreja séria, não? É uma vergonha uma igreja que não faz nem o básico para seus irmãos da fé. Da fé. Né? Devemos fazer para todos aí. E devemos tomar muito cuidado aqui com este versículo aqui, viu, meus amados? Porque existe muito herege hoje, e tem uma coisa aí que a maioria dos pastores deste movimento são hereges. Se chama teologia missão integral. O problema do homem é o pecado e não a fome. E não a pobreza. Amém, igreja? Ajudar o próximo nas suas necessidades é o básico, é coisa pequena. O papel da igreja é anunciar que só Jesus Cristo salva. E quem não crer nele já está condenado. Mas se crermos nele, temos a vida eterna. Esta é a nossa missão. E esta é a nossa principal demonstração de amor para o mundo caído. Glória a Deus, igreja. Cuidado. Cuidado. Né? A gente é desequilibrado, a gente troca, né, a verdade de Deus. Meus amados, tem tanto pastor que está amando tanto os homens, que os mandamentos do Senhor que vão contra o comportamento dos homens estão ficando com o comportamento dos homens e deixando para lá os mandamentos do Senhor. Não é porque eu amo os homens também, não, é porque ama demais a si mesmo. A fonte de tudo é egoísmo e orgulho, tá? A vaidade. Então João fala isso, ó, se a gente não fazer o básico, e aí está ensinando a igreja, ó,
Esses hereges que saíram do meio de outras palavras, né? João está falando, esses hereges que saíram do meio de vocês não faziam nem o básico. E cuidado para eles não influenciarem vocês. Cuidado. O que João falou até agora? Ele falou que nós somos filhos de Deus, amém, igreja? Que devemos amar, porque somos filhos de Deus. Que desde o princípio os justos são perseguidos. Olha o exemplo de Caim e Abel. E ele está falando, né? Nós sabemos que somos salvos porque amamos. E aí ele dá uma referência. Como você sabe que você é salvo? Como que você sabe que você está no caminho correto? Nós amamos até os nossos inimigos. E como você sabe que não é salvo? Você não ama os seus inimigos. É isso que João está falando. Nós sabemos que somos salvos porque amamos os nossos irmãos, inimigos. Estou colocando um nível mais baixo de relacionamento para que os outros sejam incluídos por lógica. Se amamos os nossos inimigos, amamos qualquer um também. Amém, meus amados? Estou colocando um nível mais baixo para que possamos entender. Como é que eu sei se eu não sou salvo? Eu amo os meus inimigos? A nossa justiça tem que ultrapassar dos fariseus. A palavra de Deus, meus amados, ela é profunda. Ontem a gente estava ali na praça, e o nosso irmão Daniel, o Teco, pregou. Aí ele fez uma pergunta para os jovens. Me responda, qual é o maior pecado do mundo? Qual é o maior pecado do mundo? Aí muita gente pode lembrar, Adolf Hitler, esses homens que praticaram genocídio, essas coisas, Aí ele falou, o seu. O meu pecado é o maior do mundo. E Deus me perdoou. Eu era inimigo de Deus por natureza e Ele me atraiu e me perdoou em Cristo Jesus. E se Deus me perdoou, se essa mensagem tocou o meu coração, como que eu não vou amar os meus inimigos? Então, é um parâmetro poderoso. Não adianta falar, o Espírito testifica do meu Espírito que sou filho de Deus. Meu querido, seu coração, a gente vai ver agora no final, seu coração não serve para ser juiz, não. Não serve para ser juiz. O seu pensamento, aquilo que você acha, vamos para a verdade, para as Escrituras, para os parâmetros. Somos salvos porque reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos e cremos que o sangue de Jesus Cristo nos salvou. Amém, igreja? E se cremos que somos pecadores, o sangue de Cristo nos salvou, isto vai gerar consequências, e consequências amorosas. Os seus olhos vão mudar, o seu olhar vai mudar com relação a todos. Meus amados, acabamos de sair da eleição. Ô carnalidade que surgiu no meio do povo de Deus. Foi uma expressão de carnalidade. Meu Deus do céu! Carnalidade, mesmo a gente falando aqui na frente, carnalidade, carnalidade, carnalidade. Vamos tomar cuidado, igreja. Para todos, a gente não faz aquilo que ele quer, a gente faz aquilo que ele precisa. Se o presidente é iníquo, o que a igreja faz? Ora pela salvação, está lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Isso não significa ser bobo. Podemos trilhar os caminhos legais
para tirar um criminoso do poder, caminhos legais da Constituição, porque a maior autoridade aqui no Brasil não é o presidente, é a Constituição. Tem um caminho legal, mas não precisa de ter expressões de ódio, não precisa de ter carnalidade para trilhar este caminho. Glória a Deus, igreja! Então aprendemos o que é o amor. E o que é o amor, meus amados? Deus é amor, Jesus Cristo é amor, a obra, a vida dele é a referência para as nossas vidas. E devemos observar se estamos fazendo o mínimo. Tá bom? Terceira parte aqui. O relógio não é amigo, né? E aí, João começou, ele ensinou o que é amor e começou a colocar os parâmetros para sabermos se somos salvos ou não. Versículo 18. Né? Aqui nessa terceira parte nós vamos ver o que exatamente, né? João vai deixar mais claro ainda e vai entrar nesse assunto aqui. Né? Como podemos ter tranquilidade, como podemos ter certeza se somos salvos? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e é verdade. Sentimento, aquela coisa bonita. Não, ação e verdade, meu querido. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. O que João está falando aqui, meu querido irmão? Olha, o amor não é um discurso bonito, é ação em verdade, em atitudes que verdadeiramente, pelas Escrituras, são consideradas amorosas. Amém, meus amados? Em verdade implica isso. Segundo as Escrituras, os parâmetros de Deus daquilo que é amor, nós venhamos praticar. Assim saberemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Então João dá o parâmetro, olha, ação vale mais do que palavras, né? E tem que ser ações segundo a verdade, segundo os mandamentos do Senhor. Não adianta você criar um amor. Não, o amor tem que ser do jeito que o Senhor ensinou que é amor. E assim o nosso coração vai ser colocado no lugar dele. Porque para João aqui, o coração não é uma coisa boa. Versículo 20. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Meus amados, isso é fato. Tem um montão de gente que não acha que é salvo, e é salvo, e tem um montão de gente que acha que é salvo, e não é salvo. Por quê? O coração está sendo o juiz, e ele que está mandando, e ele deve ser domado. Meus amados, o coração é para ser domado, para ser colocado no lugar dele, porque do coração do homem vem toda sorte de maldade e perversão, e distorção e conveniência. O coração deve ser colocado no lugar dele, tranquilizado, entre aspas, fica aí. Porque a palavra de Deus que está governando a nossa fé, e não aquilo que pensamos, que sai dos nossos corações. E vamos lembrar que esta igreja foi atrapalhada pelos falsos mestres que pregaram outras doutrinas e o povo ficou confuso. Sou salvo ou não sou? Sou salvo ou não sou? Aí João, meu querido, a coisa é simples. Jesus Cristo é o nosso Salvador, e quem é salvo não vive em pecado, e quem é salvo ama o seu irmão. Então João está dando parâmetros claros para a igreja, para que o povo saiba quem é quem. Para que o povo saiba discernir o falso mestre, o falso cristão, do verdadeiro crente.
Glória a Deus, igreja. Então, o coração, ele tem que ser tranquilizado, mas ele não pode ser o juiz. Ele não é referência, não, meu querido. Tem várias músicas aí por aí afora, né? Escute seu coração, né? Quando ele chamar por você, escute seu coração, né? Meu querido, não escute seu coração, não. Não escute, não. Né? Por isso que meditamos na palavra todos os dias. Por isso que conversamos com os irmãos, que lemos a Bíblia, conversamos. Para quê? A gente não se mergulhe, nenhum de nós fique mergulhado nas próprias ideias e próprios pensamentos, no próprio coração. Fala para o seu irmão, não escute o seu coração. Ai, mas meu coração, pastor, eu estou sentindo uma tranquilidade. Ô, meu querido, quanta besteira eu já ouvi de pessoas falando, mas eu estou sentindo tranquilidade. A pessoa praticando pecado, pecado mesmo. Está claro nas Escrituras, mas o meu coração não está me condenando. O que importa é o que está aqui dentro. Vai nessa. Vai nessa. Aqui, meu querido, coração, né, envolve todo o ser do homem, mente, consciência, tudo. E tudo isso deve, como diz o apóstolo Paulo, em outra situação, mas também serve para aplicação, deve estar cativo a quem? A palavra de Cristo Jesus. O Espírito Santo milita contra o nosso espírito, contra a nossa carne. Eu faço guerra contra o Espírito Santo, e por isso eu devo me submeter ao Espírito Santo, que ele governa as nossas vidas. O Espírito Santo é a palavra é o juiz. O parâmetro de Deus é que serve para dar com tranquilidade ou tirar a tranquilidade. Viu, meu querido irmão, seu coração está te falando que está tudo bem com você, e você está desobedecendo a Deus, está odiando o seu irmão, seu coração está te enganando, meu querido. Se desespere. Se desespere. Há esperança para você. Mas você tem que se desesperar. Por quê, pastor? Que palavra feia, desespero. Né? O ser humano hoje está tão fraco que a gente não pode dizer essas palavras mais não, né? Se desespere, meu querido. Se o seu coração está enganando. Né? E corra para Cristo Jesus, né? E veja o seu pecado lá na cruz e receba a alegria do Espírito Santo. E você, meu querido irmão, que às vezes pensa, eu sou salvo ou não sou? Né? Sou salvo ou não sou? Meu coração está falando que não, eu não sou salvo não, eu não consigo ter essa tranquilidade, essa paz. Né? Meu querido, você confia nas suas obras para a salvação? Confio, pastor. Aí realmente, então você está ferrado. Não, pastor, eu obedeço a Deus, mas eu sei que não faço mais que minha obrigação e o que me salva é o sangue de Jesus. Glória a Deus. É salvo, porque Deus, a palavra dele, é maior do que a nossa percepção. O que importa é o que está escrito, não aquilo que eu penso. Glória a Deus, igreja! Meu querido irmão, cristianismo o sentimento é depois da fé. Primeiro você entende, você crê, aí depois você tem um sentimento apropriado àquilo que Deus está falando para você. Pode ser tristeza ou alegria, mas o sentimento, essas coisas, né, que a gente atribui muito sentimento ao coração, né? É isso que a gente faz, não que o João fazia. Meu querido, isso deve estar submisso à palavra. Isso é um perigo, meu querido irmão. Toma cuidado, tá bom? Amém, igreja? Aí o nosso coração não vai nos condenar, porque estamos debaixo dos parâmetros de Deus. E temos confiança diante de Deus, porque não é os nossos parâmetros, e sim o de Deus. Olha, Deus, eu sou pecador. Cristo morreu pelos meus pecados, aleluia. E Cristo é o meu Senhor agora, eu procuro obedecer a Ele. Né? Eu estou nesse parâmetro aí, ok. Estou em comunhão com Deus, e agora a gente entra numa dinâmica de pai e filho. Deus é o nosso Pai, meu querido.
E é isso que João está falando para essa igreja. Deus é o Pai de vocês. Por que vocês estão abalados por causa desses falsos hereges, desses falsos mestres aí, que apresentaram outro plano de salvação, outra coisa estranha? Não, vocês ouviram desde o princípio, permaneçam naquilo que vocês ouviram, para que tenhamos comunhão. Nós somos filhos de Deus Altíssimo, né? No capítulo, na pregação passada, João fala para a igreja: vede o amor de Deus, né? Nós somos filhos dele agora. Que possamos permanecer nessa confiança, amém, meus amados? Nos parâmetros de Deus. Glória a Deus, igreja. E aí, não que Deus só vai atender a oração do justo, né? Não é uma questão de mérito, Deus é soberano e faz o que Ele quiser. Mas entramos numa dinâmica que Deus, temos comunhão com o Pai, e apresentamos as nossas necessidades diante de Deus, e Ele vai nos abençoando nessa caminhada. Porque temos ousadia de entrar diante do trono da graça pelo novo e vivo caminho. Amém, igreja? E aí começa um relacionamento, e Ele é o nosso Pai, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus Todo-Poderoso. E pedimos porque obedecemos. Não é uma coisa de mérito e troca, meu querido. Pedimos, recebemos, pedimos porque obedecemos, porque a obediência é sinal de que você é filho de Deus. Não adianta falar que, Jesus Cristo me salvou se Ele não te transformou. Mas a obediência é sim sinal de que Deus te salvou. Entendam, não é, eu vou obedecer e Ele vai me abençoar. Não, eu vou obedecer porque Cristo me salvou e é um sinal de que eu sou filho. Então, João, mais uma vez, nós recebemos, Deus nos abençoa, porque somos filhos dEle. E o sinal de que somos filhos dEle é a obediência. Amém, meus amados? Versículo 23. E este é o seu mandamento. O que Deus quer da humanidade? O que Deus quer da humanidade? É simples. Que creamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Creamos no nome do seu Filho. Não é só falar bem de Jesus, não. Eu acredito que Jesus existe. Não é só isso não, meu querido irmão. João mesmo falou dessa carta aqui. Os gnósticos acreditavam em Jesus. Mas falava outra coisa. A ponto de são anticristo. Vocês não amam Jesus não, vocês são anticristo. Falar que Jesus não veio carne, são anticristo. Crer no nome de Cristo significa crer em tudo aquilo que Ele disse que é. Amém, meus amados? Como é que você crê em Cristo e não acredita naquilo que Ele disse que é? Entendeu? Jesus Cristo fala que é homem e você não acredita que Ele é homem. Jesus Cristo fala que Ele é santo e você não acredita que Ele é santo. Está vendo? Então, crer no nome dEle envolve você crer que Jesus Cristo é o que Ele disse que é, os apóstolos disseram, escreveram para nós. Amém, meus amados? E outro mandamento, de forma resumida, e que nos amemos uns aos outros, porque a obediência à lei, a santificação, é amor, como diz apóstolo lá em Romanos Paulo lá em Romanos capítulo 14, né? Quem pratica a lei, quem obedece à lei, tem amado o seu irmão. O amor, meu querido, tem referência, o amor não é algo subjetivo, e nem um sentimento bonito, o amor é prático. Vamos de novo, meus amados, vamos sair da nossa percepção, do nosso achismo, daquilo que o nosso coração fala, e vamos para aquilo que Deus falou. O amor está esclarecido o que é amor, não vamos inventar o que é amor não, já está esclarecido. Então devemos amar uns aos outros da mesma forma que Ele nos amou. Esta é a vontade de Deus. Os que obedecem aos mandamentos permanecem nele, e Ele neles. Deste modo sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, em outras palavras, quando você lê lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito de Deus testifica o nosso espírito, que somos filhos de Deus, entendeu? O Espírito, de outras palavras, Paulo está falando o seguinte: o Espírito de Deus nos mostra a palavra dele, o Espírito de Deus nos mostra a palavra dele e mostra que estamos de acordo com a vontade de Deus, e isto nos mostra que somos filhos de Deus. Não é uma coisa subjetiva, o Espírito está testificando que eu sou filho de Deus.
Não, meu querido, uma coisa que você vai comparar sua vida com a palavra e você vai chegar à conclusão. Você tem fé? Você está obedecendo? Você tem o Espírito de Deus. É dessa forma que sabemos que temos o Espírito de Deus. Quando obedecemos ao Deus Pai Todo-Poderoso, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém, igreja? Algumas aplicações rapidamente aqui. Né? Meu amado irmão, persevere na verdade e sabe que a igreja, né, vai gerar incômodo no mundo. Persevere, meu querido. Fala para o seu irmão, persevere, meu querido. Né? Não adianta não, Caim está aí, Caim está no meio da igreja, Caim está aí fora. Não... Temos que tomar cuidado. Persevere, é assim, não se admire se o mundo vos odeia. Persevere, vai adiante. Não é novidade. Outra aplicação. Devemos entender o amor de Cristo, meus amados. Muito importante hoje, porque o mundo, às vezes eles querem nos calar falando que Deus é amor. A principal frase para o mundo nos calar hoje é falar, não, Deus é amor, você não está amando não. Aí você mostra, não, peraí, olha o que Jesus fez com o pecador. Vai e não peques mais, simples. E é tão simples que a gente deixa para lá, e às vezes um argumento fraco desse cala a boca do cristão, misericórdia. O amor é nos parâmetros de Deus, não é eu que falo que é amor, não, é a palavra de Deus que fala que é amor. Amém, meus amados? E devemos entender o amor de Cristo. Né? Meus amados, que possamos sempre, meus amados, entender a verdade, os critérios de Deus, para separar o joio do trigo. Tem os critérios, né? Os irmãos falam, né? Os outros pregadores que pregaram, tem um critério doutrinário, você tem que crer em Jesus Cristo, da maneira que ele falou, da missão dele, sobre quem ele era, é essencial para você ser salvo. Não adianta falar que Jesus era outra coisa, não é salvo, infelizmente, é anticristo, tá? E você deve obedecer o mandamento de santidade e de amor, né? E aí você vai ter confiança diante de Deus, meu querido. Não porque você é bonzinho, mas porque é um sinal de que você está sendo salvo, é o seu ódio ao pecado, é o seu ódio, ódio ao ódio. Tá bom, meu querido? Odiar o ódio ao irmão, rejeitar essas coisas, esses pecados, isso é um sinal de que você está sendo salvo, meu querido irmão. Que Deus está te tirando da antiga vida e te levando para a nova. Porque o amor é eterno, amém, igreja? Algo que praticamos hoje que é eterno, o amor. O amor é eterno, a fé vai acabar, a esperança, os outros dons, tudo vai acabar, mas o amor é eterno. Então você deve realmente ver se você está amando nos parâmetros de Deus, e que possamos entender isso cada vez mais, para que possamos ter confiança. E se não entramos neste parâmetro, meu querido, se você não entra neste parâmetro aqui de Deus, meu querido, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. E creia em Jesus Cristo. Ele vai transformar a sua vida. Amém, meus amados? Quero chamar o pessoal da ceia e